Só havia um cidadão feliz. Era disso que eu estava falando. Se ele ganhar do Flamengo com essa vantagem que ele já tem, aí complica muito para o rubro-negro. O Palmeiras, como diria outro, nesse momento, está com a faca e o queijo na mão. Parece simples, mas não é bem assim. Uma vitória importante de um Palmeiras que se impôs. Mas é impressionante o que esse time faz, cara. O que esse time faz mesmo com desfalques, mesmo com problemas. Então, para aqueles que secaram no sábado à noite, infelizmente não conseguiram. Rapaziada, e o Palmeiras tá deixando a imprensa esportiva Brasil afora espantada, cara, de boca aberta com o que o Palmeiras vem fazendo aí no Brasileirão, né, pessoal? Mais uma vitória, mais uma goleada, mais um show, espetáculo do Palmeiras em campo, para um estádio, para um Allianz lotado, né? E impressionante mesmo que o Palmeiras vem fazendo no Brasileirão e caminha muito firmemente para o título, né, pessoal? Enfim, vocês vão conferir a opinião de vários jornalistas aqui nesse vídeo, da imprensa como um todo. Tem Chico Garcia, Edu Dracena, né, o pessoal do UOL Sport, o Trajano, que é um anti, né, falando, tendo que se render ao Palmeiras. Então confere o vídeo até o final, que tá bem caprichado. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Uma vitória que na teoria é simples, parece fácil, mas não é bem assim. Porque o Palmeiras não tinha o seu lateral direito titular, jogou o Giai. Não tinha o seu zagueiro titular, jogou o Mikael. Não tinha o seu camisa 5 titular e não tinha nem mesmo o cara que podia fazer a segunda opção, que era o Martínez. Não tinha nem o Aníbal, nem o Martínez. Jogou o Fux. Não tinha seus dois principais jogadores do momento, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, não era tão simples assim. Aí, para piorar, lá na frente, as opções Facundo e Sosa também não estavam disponíveis. O Facundo porque está com o Uruguai. O Sosa porque machucou. Porque se ele não tivesse machucado, também estaria com o Paraguai. Então é uma vitória que parece tranquila, parece simples, mas não é bem assim. Uma vitória importante de um Palmeiras que se impôs. De um Palmeiras que sofreu bem pouco. E que até tomou o gol, impressionava. Até o Paulo Andrade, o narrador do Premier, falou: pô, o Palmeiras está concentrado, está ganhando de 4-0 e está pegando, está marcando. Um jogo muito importante, 3 pontos muito importantes para o Palmeiras se consolidar de vez como líder. Agora não tem mais jogo a menos, o jogo a mais com o Flamengo. Então realmente é o líder do campeonato. Uma vitória expressiva, mais um 4-1, né? Já tinha feito 4-1 no Inter, no Fortaleza. Uma vitória muito boa, importante, porque também, muito provavelmente, seguindo o curso do Rio, o Palmeiras chega no Maracanã com direito do empate. Isso é muito importante para o final de semana que vem. E o brasileiro tá aí, né? Tá aí, ele liderando, tem um jogo contra o Flamengo. Se ele ganhar do Flamengo, com essa vantagem que ele já tem, aí complica muito para o rubro-negro. Mas o Palmeiras conseguiu essa proeza de acertar o time, começar a fazer muitos gols, a movimentar o seu quadro de reservas. Você vê, hoje não tinha Flaco Lopes e o menino lá na frente, né? Vitor Roque. Vitor Roque. E, como você falou, foi a redenção. Rafael Veiga, o Bruno Rodrigues, que não jogava há 2 anos. Foi muito emocionante até a volta dele. Então, o Palmeiras, como diria outro, nesse momento, está com a faca e o queijo na mão. Mas isso não quer dizer que ele vai cortar esse queijo direitinho. Tem lenha para queimar ainda. E esse jogo contra o Flamengo, agora passou a ser mais determinante do que era. O Paulo Ursão concorda com você, falou que a diferença nesse momento entre o Flamengo e o Palmeiras são os treinadores. Vamos mudar a enquete, então? Vamos colocar quem tem o melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo? O que você acha, Trajano? A diferença é mesmo o treinador, nesse caso? Mais ou menos, como diria outro. Não, pô, eu acabei de falar que ele coloca os caras para jogar, só que estão jogando muito mal, né? Bota o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um nada nos últimos tempos. O Pedro, bota o Pedro. Agora vai entrar o Pedro, faz gol, aquece, tumba. Erra, perde gol, se atrapalha com a bola. É um negócio de louco.
Então, agora, o Abel, ele é chato, ele é prepotente, tem várias coisas que eu não gosto, é metido a besta, ele é provocador, ele é irônico ao extremo, mas que é competente para chuchu, isso não pode negar. É um ser vitorioso, faz um grande trabalho, não é de hoje, é o cara mais vitorioso no futebol brasileiro dos últimos tempos. Fez do Palmeiras essa coisa toda aí, uma máquina para ganhar títulos e promover jogadores e tal. Na verdade, vamos pensar o seguinte, o Palmeiras desse próprio brasileiro aqui, o Palmeiras desse próprio brasileiro já era tido com um pouquinho carta fora do baralho em determinado momento. Teve um momento que estava lá atrás, estava. Teve um momento que estava lá atrás, estava uns 4, 5 pontos atrás. Não vai dar, não está engrenando, não sei o quê, o Flamengo vai ganhar com sei lá o quê, e PPP, aí de repente o time foi se acertando, teve essa experiência de botar o Flaco Lopes com o Vitor Roque, e foi indo, o Estevão jogou e se foi embora, perdeu o Estevão. Então agora, que não vai, de repente agora começou a ver os últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras, no momento, é líder, na frente do Flamengo, com mais vitórias e jogando 10 gols em 3 jogos. Então é um momento. Ele saiu do nada para o tudo nesse momento. E por isso que o futebol é tão maravilhoso, né, gente? Porque vocês que estavam xingando o Abel na eliminação, agora estão aqui falando da importância dele. Estou aqui para falar um pouquinho dessa vitória importantíssima aí do Palmeiras diante do Juventude, uma vitória excelente num sábado à noite, ainda mais da maneira como foi, né? Com o time totalmente desfalcado, mas isso mostra a força do elenco, mostra a força do trabalho da comissão técnica, que colocaram os jogadores em campo e os jogadores corresponderam à altura, né? Jogadores como o Bruno Rodrigues, que entrou, fez gol e jogou muito bem, há muito tempo não fazia gol, então isso é muito bacana, principalmente um jogador que vinha de lesão, só quem teve sabe o quão difícil é. Então parabéns Bruno Rodrigues, né, pelo jogo. O Veiga, não preciso nem falar, né? O Veiga é a cara do Palmeiras, um cara vitoriosíssimo, um cara que já tem a sua história dentro do Palmeiras, mas mesmo assim está ali ajudando a equipe da melhor forma possível. O Felipe Anderson fazendo gol também, muito feliz por ele, um jogador que se dedica, um jogador taticamente muito importante, né? E o Bruno Fux, né, que entrou ali, estava meio como volante e entrou dentro da área, fez gol, mas independentemente disso, acho que o Palmeiras fez a lição de casa, o Palmeiras jogou muito bem, respeitou o seu adversário, jogou da forma como o Palmeiras joga dentro de casa, né, agredindo, marcando forte. Então, acho que é uma vitória convincente, uma vitória que nos dá tranquilidade para a sequência do campeonato. Então, para aqueles que secaram no sábado à noite, infelizmente não conseguiram. Então, um abraço, bom domingo e avante palestra! Pelo menos 10 desfalques, né? E vários titulares não estavam em campo. E quando a gente entende que há um trabalho ali acontecendo, a gente percebe o reflexo em jogos como esse. Porque ok que você vai colocar um time que, beleza, disputa o título, está na liderança, contra um time que está no Z4. É claro que a diferença técnica ela já seria gigantesca, mas o que se vê no campo é um negócio surreal, gente. Nem parece que eles disputam o mesmo campeonato, que praticam o mesmo esporte. Claro, a gente está falando de um time que tem a pior defesa do campeonato, tomou acho que mais de 50 gols, é um negócio inacreditável. Mais uma goleada sofrida pelo Juventude, né? Mas assim, a maneira como o Palmeiras impõe o seu resultado naqueles primeiros minutos do jogo, já querendo ser dominante, mesmo trocando peças. Poxa, gente, não tava o Vitor Roque, o Flaco, que é talvez a dupla de ataque do campeonato, assim, né? Os dois caras que entraram no time e começaram a solucionar problemas que o Abel estava tendo até então para encontrar um modelo de jogo ofensivo, inclusive. Mas aí você não tem o Gustavo Gomes, você não tem o Aníbal, você não tem... Cara, eram muitas ausências. E mesmo assim você vê um trabalho, porque não é só o fato desses caras jogarem e beleza, né, encontraram alguns gols e tal. Não, você vê trabalho e desenvolvimento de jogo. É a mesma postura. Podia tirar esses caras e colocar outros ali, a postura talvez fosse a mesma. Porque é conceito, é método. É isso que acontece com o Palmeiras
especialmente jogando em casa, né? Me lembrou muito aquele 4-1 também no Inter, né? Mas a diferença é que aquele foi 4 no primeiro tempo, e eram titulares, né? Então, se hoje fossem titulares, talvez a gente tivesse visto, sei lá, um resultado até mais dilatado do que o 4-1. Foi 2-0 no primeiro tempo, mais 2-0 no segundo tempo, e depois o Rodrigo São lá descontou no finalzinho, já com o Nenê em campo, cobrando a falta. O Everton até sai socando a cabeça do jogador do Juventude, e claro que o ritmo baixou, porque aí o Abel começou a colocar vários meninos, começou a, sabe, fazer as trocas, descansar os caras, porque não tinha necessidade, né? O jogo já estava, mesmo com o placar, mesmo com a reação, um gol do Juventude ali, não tinha risco o jogo. Mas falando especificamente sobre algumas individualidades e algumas histórias desse jogo, a gente teve o Rafael Veiga não só fazendo o primeiro gol, como tendo uma boa atuação. E o Veiga é um cara que a gente não pode considerar o Veiga como acabado já para o futebol, para o Palmeiras. Ele vive uma fase mais oscilante, ele perdeu espaço para o Maurício no time titular, ou até mesmo quando o Abel usa um outro método ali do meio para frente, o Veiga perdeu espaço realmente. Mas, cara, ele é um jogador super importante, qualificado, que passou por vários problemas físicos, e foi importante esse jogo para ele. Não só pelo gol que ele faz, o primeiro que abre a goleada, mas também pela maneira como ele jogou, aparecendo para o jogo, né? Depois o Maurício até dá assistência também. Mas o Veiga ele foi determinante no jogo, e quando o Veiga faz o gol, o Palmeiras já estava em cima, já estava rondando a área, já tinha tido muitas finalizações. Primeiro tempo foi, acho que 7 finalizações só no alvo, assim, só para vocês terem uma ideia. Aí o Veiga faz o primeiro gol, e o segundo gol ele é também de uma história muito legal, que é uma jogada pela esquerda e o Bruno Rodrigues acaba de cabeça, o Jandrei tenta fazer a defesa, mas cai com a bola dentro do gol, tenta tirar e não dá tempo. O Bruno Rodrigues. E aí, cara, a comemoração dele foi muito bonita, porque foi o banco inteiro do Palmeiras, foi o elenco inteiro abraçá-lo, porque 2 anos, né, cara, 2 cirurgias no joelho, uma lesão assim que ficava insistindo, e ele talvez não sabia se poderia voltar a jogar futebol, e de repente, cara, um gol ali depois de muito tempo, voltando a jogar, e ele jogou bem, tá? Ele jogou bem, um cara que foi contratado ainda no ano retrasado, junto ao Cruzeiro, depois de uma boa temporada no Cruzeiro, e não tinha conseguido jogar com a camisa do Palmeiras, né? Então, eu fico imaginando a emoção dele diante do torcedor, no Allianz Parque, num jogo que encaminha para uma disputa de título, né? Que pode acontecer, claro que não está confirmado ainda, mas é um jogo emblemático, né? Porque é o jogo que faz o Palmeiras disparar. Então eu imagino a emoção do Bruno Rodrigues junto com os companheiros ali, foi legal. Confronto direto ainda. E claro que ainda tem campeonato, claro que o Palmeiras pode eventualmente tropeçar, mas é impressionante o que esse time faz, cara. O que esse time faz mesmo com desfalques, mesmo com problemas, mesmo numa data FIFA, mesmo com adversário frágil, você tem que fazer o que o Palmeiras fez. E isso que credencia ele a disputar o título até o final. Faltam 12 jogos e mais uma vez o Palmeiras do Abel Ferreira chegou mexendo no time, com jogadores que chegaram recentemente, em meio à janela, recuperando atletas. Chegou e quer mais. E ainda tem a Libertadores, né? O que vocês acham que vai acontecer? Bom, rapaziada, então é isso aí. O Palmeiras vence o Juventude por 4-1. Joga muito novamente no Allianz Parque. O Allianz Parque cheio. O Palmeiras desempenhando um bom futebol, mostrando sua força novamente. Novamente contra um adversário que não está à altura, né? Isso aí não tem discussão, né? É evidente que o Juventude não está no mesmo nível do Palmeiras, e o Palmeiras, quando prega o time mais fraco, o time mais da parte de baixo da tabela, faz o que faz de melhor, né? Vai lá, passa por cima, atropela, como vem fazendo, como fez com Fortaleza, com Internacional, times que não estão muito bem, o Palmeiras vai lá e faz o seu dever de casa, vence e convence, né, pessoal? Enfim, e tá na tela para vocês aí, ó, uma das histórias desse jogo, uma das melhores histórias aí, né, que dá para se contar desse jogo e que fica marcado aí. Bruno Rodrigues, né, pessoal? Estamos falando aí de Bruno Rodrigues. E o Olé do Brasil, perfil Olé do Brasil aqui no X, beleza? Antigo Twitter, fez aqui esse post
trazendo à tona aí essa situação do Bruno Rodrigues e a linda história aí que ele tem no Palmeiras, né? E agora fazendo o seu gol. Então vamos ver aqui essa publicação, esse post feito pelo perfil Olé do Brasil com relação a essa vitória do Palmeiras, com relação ao Bruno Rodrigues. Olha só. Após 2 lesões gravíssimas nos 2 joelhos, Bruno Rodrigues marcou um gol e beijou justamente os 2 joelhos. Eram 2 anos sem marcar gol. Que baita exemplo de superação. Tem que aplaudir um cara que batalha assim para dar a volta por cima. Então tá aí o comentário feito pelo perfil Olé do Brasil aqui no X a respeito do Bruno Rodrigues, pessoal. E tem toda razão. Foi muito feliz aqui nesse texto o perfil Olé do Brasil. Que de fato, né, o cara passar por o que ele passou aí, ficar tanto tempo longe dos gramados, né, tem que trabalhar muito o psicológico, e eu acho que o Bruno Rodrigues sim trabalhou muito bem o psicológico dele, e agora ele voltando à ativa, né, e podendo marcar o gol aí, e na comemoração ele beijar os 2 joelhos, cara, justamente que o tiraram aí de campo por 2 anos, enfim. É complicado, é uma história assim muito bonita mesmo de superação, né, pessoal? Superação, e que com certeza gera um impacto muito grande internamente lá também, né, no Palmeiras. Com certeza todo mundo muito feliz com o Bruno Rodrigues retomando aí seu futebol, né, podendo jogar novamente com a camisa do Palmeiras, podendo marcar gol, e que ele só melhore a cada dia, né, pessoal? E para que ele contribua bastante aí com o Palmeiras também. Enfim, muito legal mesmo essa história aí. Uma das histórias do jogo, essa do Bruno Rodrigues, muito bacana mesmo. Ele voltar a marcar aí em um jogo oficial com a camisa do Palmeiras, muito bacana mesmo, né? E o que você achou aí do gol do Bruno Rodrigues? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários. O que você acha também sobre essa história, né, dele ficar fora tanto tempo e agora voltar, retornar a fazer gol? Deixa a sua opinião aqui, bora debater no campo dos comentários. Beleza, pessoal? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like pra fortalecer o canal. O seu like é importante e ajuda muito, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui!